porque existe muitos detalhes aqui que nós precisamos conversar. Primeiro, eu quero iniciar esse programa dando uma explicação do porquê a Groenlândia virou aí uma peça central em toda essa discussão e depois explicar, tá? Depois dessa explicação, vocês vão entender o que significa as tropas que estão sendo enviadas ali para a Groenlândia. Eu fiz algumas postagens nas minhas redes sociais falando sobre isso e eu percebi que boa parte das pessoas não estão compreendendo o que está acontecendo e estão encarando o envio dessas tropas como um desafio direto a Donald Trump, ou seja, as tropas estão sendo postas aqui para que o Trump não invada, essas tropas estão sendo postas aqui para enfrentar o exército americano. E não é isso que está acontecendo. Existe um contexto de uma certa animosidade diplomática, mas a gente aqui vai colocar os pingos nos is agora, para você sair daqui, tá, de maneira clara, sem ser feito de idiota, né, em temas geopolíticos. Combinado? Vamos lá então, pessoal. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é compartilhar a tela com vocês. Vocês preferem assim, tá? Ou vocês preferem assim? Me digam aí. Eu acho que aqui vai ficar melhor para nós vermos. Eu estou aqui então com o nosso planeta Terra, né? Aí a Terra esférica, redonda, né? Vai causar polêmica aí também isso daqui com algumas pessoas. Aqui está o planeta Terra. Aqui nós temos, né, a nossa querida América, né, o continente americano como um todo. E aqui em cima, embaixo dessas nuvens aqui, nós temos a Groenlândia. Então, eu vou aproximar aqui. Então, é importante vocês verem a posição da Groenlândia, tá, pessoal? No globo terrestre. Olha só para a gente ter uma noção, aqui é o estado de São Paulo, Pernambuco aqui, né, mais ou menos. Então, nós temos aqui, ó, você vai subindo, passou os Estados Unidos aqui, passou o Canadá, e aí chegamos aqui na Groenlândia. E percebam que quando nós olhamos o mapa assim, olha a distância dos Estados Unidos, por exemplo, para a Europa. Mas quando você chega aqui, ó, olha como a distância ela encurta. Por exemplo, a distância aqui, né, do Canadá para a Islândia, Reino Unido e Finlândia. E o que acontece aqui? Quando a gente olha essa perspectiva do nosso planeta, aqui no topo, lá no extremo norte, no polo norte, nós temos aqui então o Canadá, aqui nós temos os Estados Unidos, que é o Alasca, estão vendo aqui, e aqui nós temos a Rússia. E aqui Finlândia, Suécia, Noruega, né, Reino Unido aqui, Islândia, tá vendo? E aqui está a Dinamarca. Não sei se vocês estão vendo o mouse aqui. Peraí, deixa eu tirar aqui o GC para aqui. Aqui está a Dinamarca. Aqui, ó. Bem aqui está a Dinamarca, que é quem tem o controle, né, a soberania sobre a Groenlândia. O que está acontecendo, pessoal? Nos últimos anos, a Terra ela está num ciclo, tá, de aquecimento. E eu não estou falando de aquecimento global, da pauta ambientalista, esqueça isso. Esse aqui não é o ponto que eu estou tratando com vocês hoje. Nós temos aqui a questão de um período de aquecimento da Terra que ele vai mudando de acordo com alguns milênios. A Terra, mais ou menos 60 mil anos atrás, estava num período glacial, tá? Nessa época, para vocês terem uma ideia desse período glacial, opa, que a Terra aqui ficou um pouco mais torta, peraí que eu vou tentar ajustar. Esse período glacial, então, por exemplo, você pegava aqui, ó, até essa região aqui, mais ou menos perto do Novo México, Arizona, era tomada de gelo, tá? E chegamos aqui nesse período onde há esse degelo que está acontecendo. E aí, independente dos motivos, se você acredita na questão do aquecimento global por conta de alterações do ser humano ou não, nós temos aqui uma situação de que as calotas polares, elas estão, de fato, aqui derretendo e estão abrindo novas rotas, tá? Essas rotas, elas estão sendo abertas aqui nessa região polar ártica.
E o que está acontecendo? Quando nós olhamos aqui a posição da Groenlândia, nós vemos que ela tem uma localização estratégica, tá? E o que está acontecendo com essa abertura que está ocorrendo aqui? Você tem novas rotas marítimas que são abertas. E essas rotas marítimas, elas podem ser utilizadas tanto do ponto de vista mercantil, quanto do ponto de vista militar. Então eu vou começar aqui falando do ponto de vista mercantil. A China, eles já desenvolveram ali um departamento dentro da estrutura do governo, né, ali comandado pelo Partido Comunista Chinês, onde eles já possuem diversas embarcações preparadas e estão se preparando ainda mais com embarcações que estão ali aptas a navegar por essas águas. Eles já têm diversos grupos de estudos que estão trabalhando nessa região do Círculo Polar Ártico para que eles utilizem essas rotas comerciais. E o que significa isso? Utilizando essas rotas, há uma expectativa de diminuição de pelo menos 40%, tá, do tempo de navegação em relação à principal rota que nós temos hoje, que passa aqui pelo Atlântico, como nós estamos vendo aqui no Oceano Atlântico, entra aqui no Mar Mediterrâneo, Canal de Suez. Espera aí que a minha terra aqui, ela tá... Deixa eu ajustar a posição dela. Espera aí. Minha terra ficou muito bagunçada, né? Vamos lá, deixa eu ajustar ela aqui. Pronto. Então você passa aqui pelo Oceano Atlântico, tá? Você entra aqui no Mar Mediterrâneo, vocês estão vendo aqui, Canal de Suez, tá? Aqui o Mar Arábico, Oceano Índico, e você chega aqui, por exemplo, na China. Ó, esse é o percurso das rotas mais curtas que nós temos hoje. Agora, quando você olha aqui para a questão da Groenlândia, olha como isso muda. Aqui está a Groenlândia, certo? Você passa aqui pelo Estreito de Bering, aqui em cima, e aqui, ó, já é a China. Olha isso daqui. Olha a diferença. Então você encurta absurdamente as rotas comerciais por aqui, certo? Ok. Esse é o ponto de vista comercial. O ponto de vista militar é que essa região também, ela possui aqui a mesma abertura que nós já temos e pode ser explorada aqui através das águas internacionais, toda essa região. Os Estados Unidos têm aqui a possessão dessa parte em águas territoriais por conta do Alasca, certo? Só que aqui existe uma grande concentração, tudo isso daqui é a Rússia, tá, pessoal? Toda essa parte que vocês estão vendo aqui é Rússia. E nessa parte existe uma grande concentração por parte da Rússia de material atômico. Inclusive, os primeiros testes nucleares, lá na época do Stalin, que foram realizadas, as primeiras explosões nucleares que a União Soviética fez, foi justamente nessa região aqui, ó, tá? Da Sibéria. Exatamente nessa região aqui que foi realizada as primeiras explosões atômicas, tá? Então, existe uma preocupação também militar, tanto quanto da Rússia, quanto por parte da China, nessa região, certo? Aí vocês podem me perguntar, poxa, PH, mas se for realizado aqui um acordo entre a Dinamarca e os Estados Unidos, isso não meio que não resolveria a questão? Sim, em partes. Em partes resolveria a questão. O grande problema é que o quê? Quem controlaria toda essa passagem que nós temos aqui, ou seja, eles conseguem entrar por aqui, mas para controlar toda essa passagem aqui dessa rota, seja do ponto de vista comercial, seja do ponto de vista militar, fica sendo a Dinamarca e a Groenlândia, que exerce ali uma soberania limitada concedida pela Dinamarca, certo? E o que acontece? A China pode, ou a China ou a Rússia, mas no caso aqui mais especificamente a China, pode estabelecer acordos, tratados junto à Dinamarca. As definições aqui vai passar sempre por uma palavra final
do que fica definido ou não, do que pode passar, como passar, as regras, etc., podem até ser definidas no colegiado da OTAN. Os Estados Unidos podem até fazer pressão em cima disso. Só que tudo isso sempre vai passar por uma palavra final, um crivo final, da Dinamarca em primeiro lugar e em segundo lugar da Groenlândia. E é aqui que mora toda a raiz do problema, certo? Pessoal, até aqui ficou claro a explicação para vocês? Me coloquem aí. Se ficou claro, digite 1 no chat. Se não ficou claro aqui, digite 2, por favor. Me digam aí, porque é muito importante, tá? Que vocês tenham uma precisão de entendimento sobre essa parte. Porque é aqui que se cria muita narrativa. Ah, é terra rara, ah, é petróleo, ah, é imperialismo, ah... Então, assim, é muito importante que isso fique claro. Então, isso daqui é geopolítica nua e crua, tá, pessoal? Geopolítica não é falar de política internacional. A gente começa do princípio de que a geografia vai definir as regras daquilo que vai ser definido entre as nações. Isso aqui que nós estamos fazendo é um exercício geopolítico nu e cru, tá? Muito bem. Então, assim, quando nós olhamos sob essa perspectiva de toda a situação, agora aqui eu vou dar uma opinião, tá? Que é uma opinião. Tudo que eu fiz até agora é uma explicação técnica para vocês, tá? E diplomática. Agora eu vou dar a minha opinião. Quando nós olhamos, tá, do ponto de vista do que está acontecendo e de como o mundo está, aqui eu falo, e inclusive eu falo também em nome de todo o nosso editorial, do senhor Sepúlveda, do Ivan Kleber, tudo mais. Os Estados Unidos têm razão em querer, tá, a possessão, a soberania da Groenlândia ou encontrar meios de resolver esse problema, certo? Nesse ponto de vista, os Estados Unidos têm aqui um argumento muito forte, tá? Agora, qual que é o problema? Existe um problema também. E o problema aqui está justamente na forma que você consegue isso. E a forma que está sendo tocada aqui pela administração Trump vem sendo um desastre, tá? Pelo menos de forma diplomática, para a gente dizer. Aí tem a questão da estratégia dos Estados Unidos, vai ter o xadrez 4D. Não, o Trump é um estrategista, ele faz isso. Vai ter de tudo, vai ter diversas opiniões. Mas diplomaticamente falando, o que está sendo feito aqui é um desastre pela administração Trump. Então, assim, você tem uma causa que é importante, que você tem aliados, que você pode sentar, encontrar um meio do caminho, conversar, explicar motivos, definir uma agenda, talvez ali criar um conselho onde a decisão fique dentro da OTAN, ou seja, você não mexe com a questão da soberania, a soberania continua ali semi-autônoma da Groenlândia, ligada diretamente à Dinamarca, só que as decisões de defesa e comercial, você pode criar uma comissão, assim, são vários os caminhos que poderiam ser discutidos. E o que a administração Trump tem feito? Desde o início da administração, não, nós queremos a Groenlândia e vai ser assim. O J.D. Vance, que é o vice-presidente, ele foi em uma base militar americana no ano passado. E nessa base militar, ele, dentro da Groenlândia, ele falou, olha, acho que a Dinamarca não está fazendo um bom trabalho aqui para vocês não, tá? Eu acho que se vocês estivessem com a gente, vocês estariam muito melhor. É melhor vocês virem aqui para o nosso lado, esquece isso daí. Eu estou, obviamente, aqui simplificando, mas, em suma, no sentido geral, o que o J.D. Vance falou foi isso. Ele, inclusive, usou essa frase. Não acho que a Dinamarca tenha feito um bom trabalho aqui com vocês. Isso gerou um problema enorme. E aí, inclusive, uma pessoa até me inquiriu na internet, né, no X, falando sobre isso. Pô, PH, mas eu adoraria que, se eu tivesse na Groenlândia,
virar aí o 51º estado americano, e que você também não ia querer? Aí eu peguei e falei assim, mas não importa a minha opinião e a sua opinião sobre isso. O que importa aqui é a opinião dos groenlandenses. E aqui tem um outro problema, tá, pessoal? Por quê? A Groenlândia, ela foi ali inicialmente colonizada por nórdicos vindo ali da região de hoje, onde é a Noruega. Antes, mais de 500 anos antes da descoberta, né, da América. Então, vocês veem que assim, o pessoal já chegou ali perto, né, do continente americano. Os primeiros assentamentos são dos anos 900 e pouco, ali na região. Só que eles foram abandonados, e aquela região, por conta da temperatura, de várias questões, nunca avançavam assentamentos ali. Passou, então, a Noruega, a Suécia, passou ali, até que os dinamarqueses ali, do século XVII, século XVII para o XVIII, né, ali mais ou menos nos anos 1700, os dinamarqueses começaram a iniciar alguns assentamentos ali, e ao longo dos 2 séculos seguintes, eles acabaram exercendo a soberania na região, da mesma forma que outros países europeus fizeram em todo o continente americano. Os portugueses aqui no Brasil, os espanhóis na América Espanhola, os ingleses na região hoje onde é os Estados Unidos, os franceses ali na região da Louisiana e Nova Orleans. Você tem os franceses também em cima no Canadá, a Rússia onde hoje é o Alasca. Então, assim, várias potências europeias exerceram esse papel de assentamentos, vai colonizando, transforma isso em colônia. A Groenlândia, no final dos anos 70, estabeleceu um tratado junto com a Dinamarca, tá? E esse tratado dá autonomia para o território. Eles têm um próprio primeiro-ministro, políticas próprias, mas eles estão ligados direto à Dinamarca. E a Groenlândia tem apesar de ser a maior ilha do mundo, tem uma densidade populacional muito baixa. São em torno de 60 mil habitantes dentro da ilha. Só que a Groenlândia possui um grande senso de pertencimento cultural e nacional, tá? Então, a Groenlândia, eles possuem o seu idioma próprio, a sua escrita própria, a sua bandeira própria, os seus costumes, tá? A questão da religião. Então, assim, existe uma nação groenlandesa. Entende? Esse é o grande ponto. E quando eu já procurei, pesquisei, vi muita questão local da Groenlândia, correspondentes que foram para lá, nenhum brasileiro, todos de fora, pessoas que conversaram com os groenlandeses, ouviram opiniões de todos os lados, a maioria do povo da Groenlândia não quer fazer parte dos Estados Unidos da América. A maioria do povo da Groenlândia quer continuar sendo Groenlândia. E se em algum momento no futuro eles puderem ali deixar a Dinamarca, eles farão. E eles podem, tá? De acordo com o tratado que eles têm dos anos 70 com a Dinamarca, se eles fizerem um referendo, e esse referendo, a maioria, decidir que eles querem sair do reino da Dinamarca, eles têm autorização legal para fazer isso. Então aqui, esse é um ponto muito importante que precisa ficar claro nesse sentido. A vontade da maioria do povo da Groenlândia é de permanecer, no momento, dentro da Dinamarca, tá? E isso por quê? Porque a Dinamarca respeita as questões culturais e do próprio senso de identidade nacional. E há um temor, e aqui eu não estou dizendo que os Estados Unidos não iriam respeitar isso, mas há um temor dentro da Groenlândia de que isso não seja respeitado. Então, aqui, esse é o primeiro grande ponto de entendimento do que está acontecendo. Vamos lá. Certo, pessoal? Então, entendemos aqui a questão da Groenlândia, a questão da Europa, a questão dos Estados Unidos, o que os Estados Unidos têm razão no que eles estão dizendo, o que os Estados Unidos também estão errando pra caramba, né, do ponto de vista diplomático aqui em cima, tá? Então, a questão
ficou clara, vocês me confirmaram, e agora a gente vai passar para o campo prático. O que está acontecendo? Qual que é a principal alegação que o Donald Trump ele está fazendo até com certo desrespeito, tá? Com a Dinamarca aqui, que está falando assim, olha, a nossa inteligência já rastreou que a China e a Rússia, eles vão tentar tomar a Groenlândia e vocês não vão defender a Groenlândia aí com 2 cachorros e um trenó, como a Dinamarca está fazendo. Calma, Trump. Segura, Trump. Também não é 2 cachorros e um trenó, né? A gente tem que ser sincero. Quando eu vi isso, eu ri, pessoal. Porém, contudo, todavia, sim, existe uma deficiência de defesa da Groenlândia. Nisso daqui há uma razão. É claro que o Trump está fazendo um exagero para chamar a atenção ali sobre a questão. Tá? Enfim, nós temos aí, então, tá, a grande questão que é, o Trump está usando esse argumento. Qual que é o argumento? A Groenlândia está desprotegida de um ataque russo ou chinês e nós queremos a soberania da Groenlândia para fazer essa defesa dali, porque é um espaço vital para a defesa, né, dos nossos interesses e o Programa de Segurança Nacional Americano. Ok? Já tratamos disso, entendemos esse lado. E os europeus estão fazendo o que nesse exato momento? Ok, realmente existe uma deficiência de defesa na Groenlândia. Só que nós aqui somos todos membros da OTAN. Então, se todos nós aqui somos membros da OTAN, o que é que nós vamos fazer? Vamos começar a enviar contingente de defesa a pedido da Dinamarca para começar a estabelecer esse processo de defesa. Então, a partir dessa semana, o que nós tivemos aí? Eu vou trazer aqui para vocês, olha só. A França, tá, enviou um primeiro contingente e promessas de reforços com meios terra, ar e mar para a Groenlândia, tá? O Emmanuel Macron, inclusive, confirmou a participação a pedido da Dinamarca e disse que outros elementos seguirão. A Alemanha também enviou aí o seu primeiro contingente para lá, tá? E o Ministério da Defesa da Alemanha descreveu a missão como exploração de opções de segurança à luz, prestem atenção nisso daqui que o Ministério da Defesa alemão disse, à luz de ameaças russas e chinesas no Ártico, certo? Então entendam, todo mundo aí, eu tô vendo no Brasil isso começar a circular, falando o seguinte, não, os europeus, kkk, ai meu Deus, a França tá levando a bandeira branca, eles acham que vão enfrentar os Estados Unidos, não se trata disso. O que os europeus estão falando, qual é o gesto que a Europa, os países europeus estão fazendo a pedido da Dinamarca através da OTAN? Realmente, precisamos melhorar a defesa da Groenlândia. Então, através da OTAN, respeitando a soberania da Dinamarca, que está fazendo o pedido, o reino da Dinamarca está fazendo o pedido, vamos começar a enviar contingentes para a Groenlândia, certo? E aqui, o mais importante foi o que declarou, para que isso fique claro, pessoal. Para que não fique em torcida, porque eu gosto do político A, ai, porque o político B ele é legal, ai, porque é um grande estrategista. Não, você não está entendendo a jogada. Esqueçam isso, pessoal. Estamos falando das coisas como elas são e o que estão acontecendo de uma forma técnica do ponto de vista geopolítico e diplomático, ok? E aqui está a chave, no que o Ministério da Defesa da Alemanha disse. Eles estão enviando uma missão de exploração e opções de segurança à luz de ameaças russas e chinesas no Ártico. É disso que se trata, tá? Qualquer outro comentário que você ver fora disso daqui não é a realidade. Tá? A Suécia também enviou vários oficiais e pessoal militar para preparar elementos, inclusive de exercícios na região. O primeiro-ministro da Suécia, Ulf Kristersson,
publicou que a Suécia envia pessoal a pedido da Dinamarca para a Operation Arctic Endurance. A Noruega também enviou ali pessoal militar. Aí aqui não está muito específico exatamente o que foi que eles enviaram, tá bom? Mas também não tem mais declarações do pessoal da Noruega. O Reino Unido também confirmou participação e vai também fazer participação em exercícios militares na região e envio de pessoal em diversas áreas, tá? Assim como a França. Lembrando que o Reino Unido e a França são as duas potências nucleares da Europa. A Holanda também fez uma adesão ao projeto do exercício, tá? Mas ainda não definiu exatamente qual vai ser o contingente que eles vão enviar para lá. Tá? E ali também teve uma citação, tá, por parte da Holanda, de que a segurança da região é de importância estratégica para todos os aliados da OTAN. Tá? O primeiro-ministro holandês disse isso daqui. A Estônia já se colocou de prontidão para boots on the ground, ou seja, enviar tropas também se ela for solicitada, e já se colocou à disposição para participar do planejamento, tá? Então, esses aí são os países que já deram declarações favoráveis a atender a demanda dos Estados Unidos de olhar para a segurança ali do Ártico e ter um sistema de defesa robusto dentro do guarda-chuva da Aliança de Defesa da OTAN. Certo? Ok. Então, é disso que se trata essas tropas que estão sendo enviadas para lá. E o que aconteceu ontem? Ontem, em Washington, foi enviada uma comitiva diplomática, tá? Dinamarquesa, com o chanceler Lars Løkke Rasmussen e uma comitiva da Groenlândia, com a chanceler Vivian Motzfeldt. Tá? Eles se reuniram na Casa Branca com o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, e o secretário de Estado, Marco Rubio. Tá? Ao final da reunião, eles anunciaram a criação de um grupo de trabalho para tratar da questão de segurança no Ártico, mas sem mudanças na posição americana sobre a aquisição da Groenlândia. Tá? Os Estados Unidos também já sinalizaram, não fizeram uma oferta formal, mas sinalizaram com a possibilidade de comprar a Groenlândia da Dinamarca. Tá? Então, a posição da Dinamarca e da Groenlândia após reunião também não mudou. Copenhague, que é a capital da Dinamarca, e Nuuk, que é a capital da Groenlândia, reiteraram que a Groenlândia não está à venda e que a soberania da Groenlândia é uma linha vermelha. Rasmussen descreveu que não conseguiu alterar a posição americana e falou em discordância fundamental entre as três partes, ou seja, Groenlândia e Dinamarca de um lado e a comitiva americana do outro, tá? A leitura agora dentro da Europa, predominante nas últimas horas, é de que a ambição americana permanece intacta, exigindo dissuasão política e sinalização militar limitada, tá? E aí, pessoal, existe uma outra questão, que essa reunião, pelo menos, teve um avanço diplomático, que é o quê? Estabeleceu-se que há uma discordância, mas fora da retórica da mídia. Houve uma reunião de alto nível diplomática e discussões estão sendo feitas. Os dois lados estabeleceram as suas posições. Agora começa negociação, tá? Então os Estados Unidos falou, queremos a Groenlândia. A Groenlândia falou, não estamos à venda. A Dinamarca falou, também não queremos vender a Groenlândia, certo? Só que a Dinamarca fez um movimento muito inteligente, muitíssimo inteligente. Acionou diversos países, principalmente os nórdicos, ali, inclusive recém-chegados na OTAN, e falaram, pessoal, enviem tropas para lá. E agora foram enviados pequenos contingentes de reconhecimento para ver como cada país pode contribuir e criar uma força de defesa. Porque aí os Estados Unidos não vai ter mais a questão de dizer
vocês não estão cuidando da defesa da Groenlândia. E aí a retórica vai talvez ter que mudar ou passar para um outro nível. Porque, no fundo, existe a explicação que eu disse da soberania do cinturão ali para impedir que Rússia e China passem. É isso que está no fundo, tá, pessoal? Tem a questão de minério, terras armas, isso é secundário, tá? O ponto principal é que os Estados Unidos querem ter o poder de decisão unilateral do que passa e do que não passa ali. É isso, esse é o ponto principal, tá? E esse aqui é o ponto em questão, a questão da soberania da Groenlândia, né? Então, chegou-se a esse ponto ali da diplomacia e agora tende a ter, tá, um aprofundamento. Repito, a Dinamarca foi muito perspicaz. E eu imagino que o Mark Rutte, que é o secretário-geral da OTAN, tenha participado. Ele tem sido muito habilidoso em lidar com o Donald Trump, tá, o secretário-geral da OTAN, que é ex-primeiro-ministro da Holanda, inclusive. Então, a situação ali que nós temos dentro do quesito Groenlândia é esse. Eu vou passar aqui para os comentários de vocês. Me digam, pessoal, ficou claro? Se ficou claro, digite 1 no chat. Se ficou dúvidas, digite 2 e mande a sua pergunta que eu vou tentar esclarecer aqui. Mas isso é muito importante de se entender. Essa questão da Groenlândia não é brincadeira. Talvez ela não esteja tão quente quanto deveria. O assunto não está tão em discussão quanto deveria. Porém, ela é uma questão definidora dos rumos da ordem global, muito mais do que o Irã ou a Venezuela no momento. Tá? Isso daqui, dependendo do que acontecer, pode se transformar, por exemplo, a OTAN virar uma aliança de defesa europeia apenas, os Estados Unidos saírem da OTAN, e aí exercer uma pressão para que se criar uma aliança de defesa no continente americano, e aí a gente vai ver a mudança geopolítica e diplomática dos Estados Unidos, vai ser uma pressão muito forte aqui no continente, tá? Muito forte aí entre o Brasil. E aqui eu estou fazendo exercícios de futurologia, de possibilidades, tá? Para deixar bem claro. E pode afastar, tá? Historicamente, aí, os laços entre Europa e Estados Unidos. Bom, isso é ruim, PH? Tem uma questão muito clara no meio de tudo isso que precisa ser observada, pessoal. O mandato do Donald Trump acaba em 2028. Entende? E toda essa movimentação de soberania, essas questões, não tendem a ser rápidas, a não ser que os Estados Unidos façam uma incursão militar armada na Groenlândia. Fora isso, é pouco tempo. É pouco tempo para uma definição. É uma situação crítica que não deve ser olhada com paixão, não é uma situação que deve ser olhada com eu gosto do político A ou B, não se trata disso. Ah, porque é de direita e é de esquerda, não se trata disso. Direita e esquerda não entra nisso aqui, pessoal. Tá? Geopolítica não é linear. O patamar da discussão aqui está muito acima dessas questões mais baixas. O woke, esquece isso. Esquece isso. Isso aqui tem que ser olhado de um critério técnico, geopolítico, diplomático, muito friamente. Não tem que ter envolvimento de paixões e narrativa de discurso político, seja quem seja. Tá? É só isso aqui, o alerta que eu deixo para vocês. Tá? Existem razão dos dois lados. Os dois lados têm razão em muita coisa, como eu tentei mostrar aqui para vocês no programa de hoje. Tá bom?